Vou orar pelos pedidos de vocês, né? Quem não está acostumado a vir aqui na igreja, às vezes não sabe. A gente tem uma caixinha de pedidos ali na frente da igreja, para você poder escrever o teu pedido, deixar ali na caixinha. A gente também recebe os pedidos de oração pela internet, pelo WhatsApp, sinal de fumaça, pombo correio, do jeito que você quiser mandar, a gente recebe. E se você não mandou, você apresenta o seu coração a Deus, que Deus conhece teu coração também, amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos agora diante de Ti, Senhor. Eu apresento as petições de cada um de nós, Pai. Senhor, eu entrego a Ti diante do Teu trono de glória. Senhor, eu te peço que o Senhor nos perdoe de tudo aquilo que nós fazemos e que te entristece, Senhor. Também tira do nosso coração tudo aquilo que não está em conformidade com o Teu plano na nossa vida. Pai, mas aquilo que é Teu, que é do Teu plano, realiza, Senhor. Destrava as nossas bênçãos, traz as nossas vitórias, Senhor. Traga a cura, traga a prosperidade. Abençoa os casamentos, Senhor, as famílias. Abençoa cada um, Senhor, mas principalmente a comunhão contigo. Que o seu Espírito seja sobre cada um de nós. Eu derramo a vitória sobre cada um em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Espírito Santo, nos guie, esteja conosco nesse dia de hoje, que nós possamos ser instrumentos, Pai. Nos usa cada vez mais. Amém, glória a Deus. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, 12. E quem vai encontrando vai se colocando de pé. Se você tiver sem Bíblia, fica aí do lado de alguém que tenha. Você pode ficar do lado de um crente, que ele te ajuda. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus purifica o templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Amém? Podem se sentar. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre essa questão da purificação do templo e o templo que nós somos e o templo que nós somos para Deus, de que forma isso acontece na nossa vida, né? Porque todas as coisas que acontecem no mundo físico acontecem de alguma maneira no mundo espiritual. E Jesus estava aqui como homem para nos ensinar como a gente deveria viver, ensinar como a gente deveria levar a nossa vida e como a gente deveria se preparar, inclusive para depois que ele não estivesse mais aqui, né? O que foi, pastora? Aquela está funcionando, eu tenho que pregar para lá e para cá. Eu não posso pregar, tudo bem, não tem problema. Tá ótimo, não se preocupem, tá bom? E aí o que acontece é o seguinte, Jesus chega no templo, e o templo naquele momento era um momento de festa, né? Eles estavam se preparando para a festa, né? E Jesus chega no templo e o templo era tudo menos um lugar de oração naquele momento, tá? Porque ele chegava e as pessoas estavam vendendo coisas, ganhando dinheiro, uns chegavam a enganar uns aos outros, e as pessoas não estavam ali para Deus. As pessoas estavam ali para ganhar o seu sustento usando quem buscava a Deus. É isso que eles estavam fazendo, né? E a gente vê muito isso nos dias de hoje, inclusive, né? Em todas as igrejas, tá? Em todas as religiões, em todas as igrejas, infelizmente a gente vê muito isso acontecer, né? Pessoas que de alguma forma usam
a igreja e a fé das outras pessoas para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar fama, autoridade, uma série de outras coisas. Mas Jesus ensinava lá atrás que estava errado, né? Que a casa de Deus é um lugar de oração, que a casa de Deus é um lugar de procurar a Deus, que a casa de Deus é um lugar de procurar estarmos mais próximos de Deus. E Jesus ia derrubando aquelas coisas todas e tal, e eles se enfurecendo com ele, né? E ele ia purificando cada vez mais as coisas, porque ele queria que os frutos daquelas pessoas fossem frutos do Pai. Que fossem frutos do Pai. E me chama muita atenção o fato de Jesus passar pela figueira antes e querer se alimentar da figueira, e a figueira não ter figo, porque não era a época de figo, né? E Jesus disse que ela deveria secar e que eles não comeriam mais dela, tal. Porque a palavra de Deus fala que a gente também precisa estar preparado para dar fruto todo o tempo. E quando a gente não dá fruto, a gente é lançado fora. Só que Jesus não ensinou só isso. Jesus disse para os discípulos que era necessário que ele fosse. Porque às vezes eles não entendiam por que ele seria sacrificado. Eles falavam, mas por que você tem que passar por isso? O que vai acontecer? Por que é que isso deve acontecer? E eu acho interessante porque ele diz que se ele não fosse, além de nós não sermos salvos, a gente não receberia o Espírito Consolador. E eu acho interessante essa maneira como ele fala, porque Jesus não está falando assim, eu não vou estar aqui, mas o Espírito Santo vai estar aqui. Ele resolve na hora que eu não tiver. Não é isso, sabe? Não é assim, ele é o substituto. O Espírito Santo é o substituto de Jesus Cristo, já que Jesus Cristo não estava aqui. Ele diz, é necessário que eu vá para que vocês recebam o Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo precisa estar em você. E não só isso, depois que Jesus fez tudo aquilo, porque, olha, a gente tem alguns momentos na nossa vida espiritual, e quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai aprendendo um pouco sobre isso, e às vezes as pessoas separam entre Velho Testamento e Novo Testamento, né? E falar o que aconteceu no Velho Testamento, o que aconteceu no Novo Testamento. Mas a verdade é que as coisas aconteciam de uma maneira no Velho Testamento. Depois, no Novo Testamento, Jesus vinha ressignificar aquilo, né, com o Espírito Santo, com o agir de Deus e tal. Mas existe o pós-Jesus, que também está no Novo Testamento, que é como é a nossa vida depois que Jesus morreu por nós. Então a gente vê todo um momento em que o povo de Deus padeceu por causa do pecado de Adão e Eva, e a gente vê todas as coisas que aconteciam no Velho Testamento e tal. Depois a gente vê que Jesus morreu por nós, e ele veio para resgatar o plano original de Deus. E aí a gente vê mais à frente, em Atos e nas coisas todas depois de Jesus, como é que a gente deveria viver depois que Jesus foi. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vem para poder rasgar o véu, vem para purificar o templo e vem para dizer, agora o templo é você. Agora o templo é você. O templo não é mais onde ele foi lá e as pessoas estavam vendendo pombas. As pessoas estavam vendendo pombas para serem sacrificadas, né? Então as pessoas estavam vendendo coisas, né? O templo não é mais esse lugar. O templo agora é você. Porque depois que Jesus morreu por nós, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E eu queria falar com você um pouco sobre isso e sobre a purificação de você, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque hoje é isso que você é. E é interessante porque a Bíblia fala o seguinte, e são chamados filhos de Deus porque o Espírito Santo habita neles. Ou seja, o Espírito Santo habitar dentro de nós nos faz sermos filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente entende que Jesus morreu por nós e a gente passa a ser filho de Deus por adoção, a gente passa a ser a habitação do Espírito Santo. E a palavra fala uma série de coisas interessantes, porque ela diz que depois que você passa a ser a habitação do Espírito Santo, existe uma batalha a sua vida inteira dentro de você. Essa é a batalha entre o você carnal e o você espiritual. Essa é uma batalha entre o que o seu corpo quer, e o que a sua alma quer, sua mente quer, e o que o Espírito Santo traz para você. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte, que sem o Espírito, você não consegue combater o pecado. Que você tem conhecimento do pecado, noção do pecado, e que você combate o pecado porque você recebe o Espírito Santo. Ou seja, antes disso nem isso você conseguia fazer. Você não conseguia se limpar, se purificar, você não conseguia limpar e purificar o templo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque é um processo que você precisa receber as duas coisas. Você precisa receber o agir de Jesus, que é o sacrifício que ele fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos e ter direito à vida eterna. E aí você limpa o seu templo, que é você. E existem várias maneiras de você sujar o seu templo, tá? Jesus estava falando ali daqueles que recebem dinheiro. Mas se a gente for ler em Gálatas, por exemplo, a gente vê quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos da carne. A gente vê o que é que a nossa carne nos leva a fazer, o que é que o Espírito dentro de nós nos leva a fazer. E a gente precisa entender isso, para que a gente possa estar atento, porque essa batalha é todo dia. É todo dia. E quando Gálatas, lá em Gálatas está escrito sobre os frutos da carne, inclusive você não precisa nem ser muito cristão para poder entender que aquilo ali é fruto da carne, sabe? Quando você vai ler. Porque é raiva, ira, briga, inveja, ciúme, né? São coisas que você não deveria sentir. Só que muitas vezes você sente esse tipo de coisa e você toma posse daquilo na tua vida. Você não fala assim, olha, eu estou muito ciumento, eu preciso que o Espírito Santo haja em mim para que eu deixe de ser ciumento. Você fala, eu sou muito ciumento. Você toma posse daquilo na tua vida, sabe? Você começa a tomar posse, eu sou uma pessoa que se ira muito. Comigo é o seguinte, bateu, levou. Sabe? Eu não levo desaforo para casa. São os frutos da carne. Isso é a carne agindo em você. E aí você vai ler Gálatas, e aí Gálatas diz que os frutos do Espírito são amor, paz, mansidão. Sabe aquela coisa de quando você está no mundo e fala assim, fulano é manso, tal, e todo mundo acha que é uma crítica? Na Bíblia, mansidão é um elogio que vem do Espírito. Então é paz, amor, domínio próprio, mansidão. E como é que a gente vive isso? Como é que a gente passa a limpar o nosso corpo daquilo que sujava o nosso templo e a gente começa a receber aquilo que é limpo e aquilo que o Espírito Santo traz? Você já quis ser íntimo de alguém na sua vida? Você já quis ser próximo de alguém? Seja da sua esposa, sua namorada, do seu amigo, dos seus pais. Como é que a gente gera intimidade com alguém? É convivendo todo dia com aquela pessoa. Você não vira íntimo de ninguém se você não conversar com aquela pessoa, se aquela pessoa não conversar com você, se ela não estiver próxima de você, se você não falar, se ela não falar com você. Intimidade é ter essa relação mais profunda. E sabe, eu lembro que antigamente eu dizia quanto tempo que eu passava orando. Eu oro meia hora de manhã, eu oro não sei quanto tempo à tarde, de noite, e tal, oro de madrugada. E eu percebi duas coisas. Eu estava falando aquilo só para o meu ego. Era para eu dizer, eu oro sei lá quanto tempo, sabe? E o segundo é que depois de um tempo isso se tornou mentira, porque eu falo com a Tati o dia inteiro. A gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente vive junto, a gente fala o dia inteiro. E eu falo com o Espírito Santo o dia inteiro, toda hora. E aí começa a ser algo mais natural. Você começa a desenvolver essa intimidade. Espírito Santo, eu tinha que ir para cá mesmo. Tá certo, é agora, é nessa direção, é isso. E é engraçado porque a gente fica querendo. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ele fala assim, chefe, as pessoas criticam a gente falando que a gente é muito espiritual, espiritualiza tudo, tal, não sei o que. Ele falou, mas eu espiritualizo mesmo. E aí ele fala, e ele tá certo, assim, porque você é um ser que é corpo, alma e espírito. E se você não vive em espírito todo dia, o tempo inteiro, você está vivendo só metade de você. Você está aqui nesse mundo, mas você não está vivendo a tua porção espiritual. Você não está se desenvolvendo espiritualmente. Porque quando você nasce, você não sabe andar, você não sabe falar, você não sabe comer, você não consegue fazer nada sozinho. E aí você começa a crescer, você começa a aprender a andar, você cai, você fala errado, você começa a comer e derruba a comida no chão, depois você começa a comer sozinho, tal. Quem é pai sabe que é uma coisa incrível o dia que seu filho começa a tomar banho sozinho, se limpar sozinho, né? É tão bom isso, é uma bênção isso. Mas o fato é que você começa a fazer isso, você começa a se desenvolver, você começa a virar um adolescente, você começa a virar um adulto, mas a maior parte de nós passa a vida sendo uma criança espiritual. Porque isso você não desenvolveu. E aí as pessoas falam, nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo.
Ah, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto saber o que Deus tem para mim, de que forma Deus vai tocar no meu coração, eu queria tanto ter essa intimidade. Queria, mas não fala nunca com ele. Sabe aquela pessoa que você queria ser amigo daquela pessoa, mas você nunca falou com ela, você nunca chega perto dela, você nunca é simpático com ela, você nunca fala nem bom dia, você não vai ser amigo dessa pessoa nunca, sabe? Mas com o Espírito Santo, ele está ali do teu lado, você nem precisa ir lá, você não precisa ter vergonha, você não precisa fazer nada, é só falar, conversar e ele vai conversar com você, né? E eu me lembro quando as pessoas falavam para mim quando eu era criança, porque eu estou na igreja desde criança, né? E as pessoas falavam assim: ah, porque Deus me falou, né? E eu realmente achava que Deus virava e falava assim: Bruno, né? Vai para lá, vai para cá, filho, hoje não. Eu ficava até pensando, qual será a voz de Deus, né, na hora que ele for falar comigo e tal. Porque ele fala com a minha mãe, ele fala com a Lindalva, ele fala com não sei mais quem, com não sei quem. E eu pensava, o dia que Deus falar comigo, eu vou cair de joelho no chão, porque vai ser um negócio incrível, né? Vai ser impressionante Deus falar comigo e tal. E eu já falei para vocês, o dia que eu achei que Deus estava falando comigo, né? Que eu estava descendo o elevador e eu ouvi Bruno. E na hora que eu ia ajoelhar, falar, eis-me aqui, falou, tem correspondência na portaria. Era o porteiro falando no alto-falante do elevador. E eu achava, porque tinha um vozeirão assim e tal, né? Ele falou, Bruno, de verdade que eu comecei a fazer assim. Ele falou, Bruno, eu comecei a fazer assim e levantar a mão. Eu acho que ele foi tão bom comigo que ele falou rápido, sabe? Que ele falou, Bruno, e eu fiz assim, ele tem correspondência na portaria. Eu só fiz assim, botei a mão no bolso, tal, não sei o quê. Mas o fato é que Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Então ele fala com você por meio de você. É um sussurro no teu coração. É uma certeza daquilo que você precisa fazer. Só que a gente não desenvolve o nosso ouvido espiritual. A gente não desenvolve a nossa visão espiritual. Porque a gente não está em comunhão. E aí você queria que Deus te mostrasse alguma coisa. E assim, a pastora Tatiana já falou para mim várias vezes que ela queria que Deus mandasse um WhatsApp para ela. Porque ela quer saber umas coisas, e ela fala, Deus podia me mandar um WhatsApp, né? E aí ela clicava ali, ouvia um áudio, né? E Deus falava, Tatiana, então, eu não queria que você fosse para tal lugar. Não é para você fazer isso, não é para você fazer aquilo, tal. E eu te juro que se eu tivesse 4 minutos para falar com Deus, eu resolvia a minha vida. Se ele respondesse as coisas do jeitinho que eu queria, tal, né? Mas, sabe que um dia eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa falou assim, se eu ligasse para Deus, eu acho que Deus ia falar assim, eu ia falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. E aí, ia estar na ligação e ia falar, ah, tá, ouviu o Espírito Santo? Tá bom. Ah, ele fala no meu coração? Tá. Ah, o Senhor já falou e não vai falar de novo? O Senhor já me disse e não vai dizer de novo? Lê a palavra? Tá bom, desculpa, pai. E desliga o telefone. Porque o Espírito Santo é algo com o qual você convive todos os dias. E você só entende como ele pensa, como ele age, o que ele faz na tua vida, se você ler a palavra de Deus. Se você ler ou se você escutar. Hoje eu ensinei o pastor Leonardo a dar play na Bíblia falada. Porque ele falou que estava com muita dificuldade de ouvir a Bíblia falada. E eu falei, mostra para mim como você faz. Aí ele abriu o aplicativo e falou, aí, fala nada. Aí eu falei, então, agora você clica em Bíblia e você dá play. Mas eu falei, é difícil mesmo, eu sei que é. Mas o fato é, se você estiver lendo a palavra, se você estiver ouvindo a palavra, você começa a entender mais o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, ele vem traduzido para você por meio do Espírito Santo. É assim que acontece. A Bíblia fala que o Espírito leva ao Pai as suas petições, as suas orações. Ou seja, ele faz essa tradução simultânea, sabe? Você começa a falar com o Espírito e ele leva para o Pai. E ele te mostra o que você precisa fazer. E sabe quando você quer fazer uma coisa, e aí vai um monte de coisa dando errado, e aí alguém vira para você e fala assim, acho que você não devia fazer isso. Aí você vai e fala assim, é verdade, eu senti no meu coração que não devia. Pô, você sentiu, Deus falou com você. Sabe? Ele não falou, Bruno. Ele falou, não vai não. Sabe? Só que você é teimoso, você vai. Né? Então, ele vai te mostrando porque só o Espírito Santo dentro de você te mostra o que é certo e o que é errado. Te mostra para onde ir, para onde não ir. O que fazer, o que não fazer. Inclusive te traz paz. Eu estava comentando esses dias, acho que foi hoje, uma pessoa lá na empresa, e eu falei assim, cara, eu sou a pessoa que eu conheço que tem mais paz. Mas não é que a minha vida está em paz. Se eu contasse para vocês todos os perrengues que eu passo, tá? Mas é porque eu fico pensando, cara, mas
Deus, aí é você conhecer a palavra. Porque eu penso assim, Deus falou primeiro que em tudo eu tenho que dar graças. Tá lá. Eu li na palavra ou eu ouvi na Bíblia falada. Tudo tem que dar graças. Ele disse também que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque ele falou isso na palavra. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Né? Mesmo aquela que eu acho que não é bem. Então coopera para o meu bem. E que ele cuida de mim em todos os momentos. Então, eu fico, tá cuidando. Tá cuidando. Sabe, eu comecei a entender que o Espírito quer que você seja otimista. Porque o Espírito Santo de Deus é amor e é alegria. Porque Deus é o próprio amor. A Bíblia não fala que Deus tem muito amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Aliás, tem uma igreja que tem esse nome, né? Deus é amor. Porque Deus é o próprio amor. E se o Espírito Santo é a morada de Deus dentro de você, ele é o amor. E o amor é paz. O amor é tranquilidade. O amor é paciência. O amor não tem ciúme, o amor não tem ira. É por isso que o fruto do Espírito é esse. Porque essas coisas todas vêm do Espírito dentro de você. Então é assim que ele quer que você viva. Você sabe que... olha que situação interessante. Nós começamos o culto hoje, não estava transmitindo. Não estava passando para a internet de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vi que a pastora Lenita estava preocupada. Né? Minha mãe, né? Eu conheço a cara de preocupada. Eu vi que ela estava tensa, preocupada. E aí eu cheguei ali no canto, fui orar. E eu falei assim, Senhor, eu acho que é da sua vontade o culto passar na casa das pessoas. Mas eu não conheço toda a sua vontade, às vezes não é. Falei, então, eu só estou aqui te dizendo o seguinte, que se o Senhor vai fazer esse negócio voltar agora. Porque eu não estou aqui para me lamentar, não. Eu só estou aqui para dizer que a sua vontade tem que ser feita. E eu estou aqui para fazer a sua vontade. Se o Senhor vai fazer voltar agora. Agora, se não é, glória a Deus, todo mundo está aqui vai ser abençoado. Quem está em casa não vai. Mas é isso mesmo que o Senhor quer? Aí eu abri os olhos, olhei para a pastora e ela fez assim, voltou. Sabe? E voltou a transmissão. Porque a Bíblia fala também que assim como você pensa, assim é. Olha só o poder do seu pensamento. Assim como você pensa, assim é. É incrível isso. É que quem não conhece a Bíblia chama isso de lei da atração, sabe? Mas a Bíblia diz que o Espírito habita em você, que existe uma batalha na tua mente entre o bem e o mal, tá? E que você precisa pensar na sua vitória. Porque a sua vitória, quando você está pensando sobre ela, e você está alimentando o Espírito está alimentando você, aquilo aumenta a tua fé, aumenta a tua paciência, aumenta a tua resiliência, e assim é. Porque assim a Bíblia disse que é. É interessante, sabe? A gente estava falando sobre saúde esses dias, e aí a Tati falou assim para mim, você sabia que Deus tem cura para todo mundo? Aí eu falei assim, para todo mundo? Ela falou, porque quando a gente vai ler a Bíblia, diz assim, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ela fala assim, uns foram, outros não. Fala assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas alguns tomam posse e outros não. E é real, porque alguns trazem a existência na tua vida. E olha só, quando Jesus vai curar o cego de nascença, e os discípulos perguntam para ele, quem pecou? Para que ele pudesse ser assim. E Jesus fala, ninguém. É para a bênção de Deus, para a glória de Deus. Deus tem essas coisas na nossa vida. Deus tem muita promessa na nossa vida. Só que a gente se esquece. Porque aquela batalha que rola aqui, tem um que sussurra, que é o Espírito Santo, e tem um que grita, que é Satanás. E aí você escuta o que grita. Porque você não para conversar com o que sussurra. Você só se preocupa com o que grita. Com aquele que fala, vai dar errado. Já deu errado isso na sua vida outras 5 vezes. Por que não vai dar errado de novo? Você não foi feito para isso. Isso é para os outros, não é para você. Essa pessoa não te quer bem. Você nunca vai conseguir esse emprego. Essa cura, fulano. Você? Imagina. Você escuta esse que grita. Você não escuta aquele que sussurra, que diz, apresente a mim todas as suas petições. Que fala, tudo o que você me pedir, lhe será concedido. Eu tenho até medo de pedir, gente. Quando eu vou pedir, eu falo assim, Senhor, eu quero.
Mas se não for do seu plano na minha vida, eu não quero não. Tanto que quando eu vou orar pelos pedidos de vocês, toda vez eu falo, Senhor, tira do nosso coração, do nosso desejo aquilo que não é o teu plano. Porque acredite, se você pedir, 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 ele vai dar. Oi? Esse é o problema. Ele vai dar. E às vezes não é plano dele na tua vida. Tá? E aí a gente tem que pedir com sabedoria. Ele pôs um poder muito grande na nossa mão como filhos, sabe? Mas a gente tem que usar com sabedoria. A gente tem que pedir a sabedoria. E se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, nem essa sabedoria você tem. Mas você tem que ter essa intimidade diária. Conversar com ele. Acorda e fala, bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Putz, você está querendo emagrecer e você nunca consegue. Aí você senta na mesa e fala assim, Espírito Santo, o que eu tenho que comer? Mostra para mim. O que eu vou deixar de lado hoje? Né? Só que ninguém faz, né? Aí você fala, Espírito Santo, mostra para mim o que eu devia comer hoje. Aí você sente aquele sussurro dentro de você que fala assim, salada. E aí você escuta o grito, lasanha. E aí o sussurro fala, salada. E aí você escuta, lasanha. E aí você fala, lasanha, né? Eu mereço, eu sou tão esforçado, eu faço tanta coisa na vida, tal. Sei o quê. E você começa a arrumar todas as desculpas para você mesmo, porque você não quer ouvir o Espírito Santo. E aí você fala, Espírito Santo, eu devo ir para tal lugar? E aí ele toca no seu coração e fala, não. E aí você fala, mas todo mundo vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. E aí o Espírito Santo vira tua mãe e fala, você não é todo mundo. Mas aí você vai. E aí você vai. Aí chega lá, todo mundo fica bem. Mas a sua carteira foi roubada. A sua, de mais ninguém. Todo mundo que foi, que é todo mundo, tá bem. Mas você caiu, quebrou a cabeça, tal, se machucou. Tal. É impressionante. A gente precisa conversar o tempo inteiro. Orar o tempo inteiro. Entender que nós somos mais espirituais do que físicos. A gente só desenvolveu o físico primeiro. Mas quando a gente passa a desenvolver o espiritual, a gente passa a ouvir, a gente passa a ver, a gente passa a sentir, a gente passa a entender e a gente muda o nosso ser. Eu estava falando com uma pessoa esses dias que ela vai se batizar, e aí eu falei assim, deixa eu contar uma coisa para você. Depois que você se batizar, você vai errar menos. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você é a habitação do Espírito Santo. E aí você vai começar a sentir umas coisas que você não sentia. Aí você vai começar a falar assim, eu não vou sonegar mais, porque isso está me incomodando. E aí você sonegou a vida toda. Ou então você fala, não, eu não vou mais beber tal coisa. Eu não vou mais. Você tem que deixar o Espírito Santo falar com você, porque é ele que mostra. É ele que mostra. Mas sabe aquela casa que, se ela estiver suja, não adianta? Porque Jesus começa a limpar o templo por causa disso. A gente precisa começar a se limpar. Eu já falei que várias vezes que Tati e eu, a gente faz uma oração que é Espírito Santo joga luz sobre as nossas trevas. O que é jogar luz sobre as nossas trevas? É mostrar onde está sujo. Para que você possa mudar. Não é jogar para baixo do tapete. Tá? Não é. Eu sei que às vezes você pode ter segredos que ninguém sabe. Nem o teu marido, nem a tua esposa, nem teus filhos e tal. Deus sabe. E você podia querer se livrar daquilo. Ao invés de só botar debaixo do tapete. Você podia querer ser outra pessoa. Você podia não querer abrir essa brecha para Satanás agir na tua vida. Eu lembro quando eu estou fazendo Casados para Sempre, eu sempre fico um pouco ansioso para chegar o módulo do perdão. Toda vez. Porque quando chega na lição do perdão, que eu não sei se é a 10ª, lá na frente já, né? É que você já falou de Deus um monte e tal, não sei o quê, mais no meio, 5ª, 6ª. Você já falou de Deus um monte, aprendeu um monte de coisa e tal, aprendeu as sujeiras, as coisas todas, né? Aí a gente fala de perdão. E eu fico ansioso com aquilo, eu fico orando vários dias antes daquela lição, porque eu fico assim, Senhor, faz eles terem coragem de falar, faz eles terem coragem de mostrar para poder pedir perdão. Porque às vezes... E acontece isso, às vezes o cara estava casado há 20 anos e teve uma traição há 20 anos e ele pensa assim, não, tá tudo bem, já passou, ficou para trás, não tem mais nada a ver e tal. Mas está lá, escondido, guardado, sujo. São as sujeiras que você vai colocando no teu templo, na tua casa. Você vai deixando as sujeiras, vai deixando sujeira, vai deixando sujeira. E eu não sei você, mas a maior parte das pessoas acostuma com a sujeira. Você mora num lugar que todo dia a toalha está em cima da cama e você não tira, um dia ela vai ficar em cima da cama para sempre.
Ah, que tá lá, não arruma a cama, não arruma a cama, não arruma a cama. Aí um dia você vai escutar do teu filho, por que que vai arrumar? Vai bagunçar de novo de noite? Tal, e vai continuar bagunçado. Então, a gente precisa ir limpando a nossa vida. E limpando o nosso ser para que o Espírito fale mais forte. Porque no começo, quando você escuta aquele sussurro muito baixinho dentro de você, você não tem certeza que é o Espírito Santo, porque você não desobstruiu o seu ouvido ainda. Você ainda não limpou das coisas todas. E quanto mais você escuta, mais você acostuma com aquela voz. Mais você passa a saber que é o Espírito falando com você. No começo você não tem certeza, mas você passa a saber. As mulheres ainda têm uma coisa interessante que Deus dotou as mulheres de um radar, né? Que as pessoas chamam de sexto sentido, assim, né? É um radar, que se ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Se a mulher está muito nos caminhos de Deus e ela está deixando o Espírito falar com ela, e ela lê a palavra, e ela ora a todo instante, a todo momento e tal, e ela vive essa intimidade com o Espírito Santo, ela vai descobrir as coisas assim, anos antes do marido dela. Sabe? Ela vai falar, essa pessoa não presta, toma cuidado. E aí, às vezes o cara vai falar, não, imagina, tão bonzinho, tão legal, tão gente boa, tal, não sei o quê. 2 anos depois eu descobri que o cara tava te roubando, tava te enganando, tava sei lá o quê tal. Sabe? Porque ela tem esse radar. Deus dotou a mulher desse poder. Sabe? O meu poder é acreditar no poder da Tati. Se a Tati fala, se a Tati fala assim, gostei dessa pessoa, eu falo, então eu também não. Eu também tenho alguma coisa errada com ela. É, tem mesmo, amor. Tal. Em compensação, se a mulher está sujando o templo dela, esse radar vira uma biruta de avião. Sabe aquele. Vocês sabem o que é uma biruta? Quando a pessoa está querendo saber a direção do vento, aí tem aquele negócio que fica para um lado, aí o vento vira para lá, vai para o outro, tal, não sei o quê. É assim que vira. É assim que vira o radar da mulher. Sabe a antena com bombril? Que eu acho que nem existe mais isso, mas assim, é isso. E aí ela começa a desconfiar de tudo, de todos. Aí aquela mulher que é super ciumenta, que acha que toda hora o cara está fazendo alguma coisa, que ninguém presta, que todo mundo quer passar para trás e tal, não sei o quê, porque ela começou a sujar o radar dela. É a mesma coisa com o homem. O homem ele foi dotado de um poder de avançar sobre as coisas. O homem é um guerreiro nato, assim. Deus preparou ele para poder ser essa pessoa que vai adiante, que vai abrir caminhos, que vai conquistar coisas e tal. E aí sabe o que acontece? Se ele está no espírito, ele sabe que ele pode ir. Ele sabe que ele vai, porque ele vai inclusive saber quando vai e quando não vai. Porque um guerreiro inteligente sabe a luta que ele luta. Sabe a guerra que ele guerreia. Sabe? Então ele começa a sentir no coração e ele sabe para onde ele vai. E ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele vai tentar fazer e sabe quando não vai tentar fazer. Mas aquele cara que está com a antena dele suja, que está com o templo dele sujo, ou ele vai ser medroso e não vai fazer nada, porque ele sempre vai achar que tudo vai dar errado, porque ele está ouvindo aquela voz que vai dar errado, né? Ou ele vai em todas, all in, sabe? Que joga poker e aposta tudo de uma vez e vai perder todas. Porque não é tudo para ele. Só que o Espírito quer que você tenha essa intimidade. O Espírito de Deus quer ser mais íntimo de cada um de vocês. E ele quer que vocês tenham esse pensamento de paz. Pensamento de vitória. Pensamento de derrota não é um pensamento de Deus. Sabe quando você para e fica assim, meu Deus, eu não sei o que vai ser do mês que vem? Não é você. É Satanás falando no teu ouvido. Agora, quando você fala, Pai, eu ainda não entendi o que vai ser do mês que vem, mas eu já quero te agradecer porque eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas. É o Espírito Santo. Quando você fala, cara, eu não aguento mais esse cara do meu lado. Ele não vai mudar nunca. É Satanás gritando. Agora, quando você escuta falar, meu Deus, parece que é impossível, mas eu sei que o Senhor vai mudar ele. Eu sei que o Senhor vai tratar essa relação de outra maneira, tal. E é um sussurro, é o Espírito Santo falando com você. Mas se a gente não limpar, a gente não escuta. Se a gente não limpar o nosso templo, a gente não escuta. E, inclusive, sabe que eu já saí de muitas igrejas, agora falando do templo físico, de igrejas que eu fui visitar, porque eu me incomodava. Porque metade do culto era pedindo dinheiro. E eu já fui convidado para ir em outras igrejas, de amigos meus e de pessoas que falavam, vem visitar a minha igreja, vem aqui e tal, não sei o quê. E a pessoa gastava mais tempo dizendo
porque a pessoa que estava assistindo precisava dar dinheiro para a igreja, do que dizendo por que aquela pessoa precisava estar mais próxima de Deus. E aí eu não conseguia ficar no lugar. Porque eu não fui criado assim. Porque o jeito que a gente lida não é assim. E eu não estou dizendo que aquela igreja só pensa em dinheiro. Não é isso. Porque tem pessoas que são pessoas muito sérias, inclusive, e que eles têm um pensamento de que quanto mais abençoado financeiramente a igreja for, mais a gente consegue expandir, e a igreja ser grande, ir para os outros lugares e tal. Mas a pessoa não percebe que ela sujou o lugar de adoração, o lugar, sabe? Mas olha como são as coisas. Gera em mim, inclusive, uma reação oposta. Raramente eu chego aqui e lembro vocês que vocês precisam dar o dízimo, ou que vocês podem dar oferta. E isso é um pedido de Deus, que vocês deem o dízimo, que vocês possam abençoar a obra de Deus, que vocês ofertem na casa de Deus. Mas eu gerei uma reação tão contrária àquilo que às vezes eu tenho essa dificuldade. Né? E às vezes eu estou pregando e a pastora fala para mim assim, lembra de falar a pessoa do dízimo. Por quê? Porque quem é dizimista é abençoado. Né? Só que às vezes eu esqueço. E aí eu impeço vocês de serem abençoados. Porque eu me esqueço disso, porque eu me acostumei do outro jeito. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa ser limpo em tudo que a gente faz. Deus conhece o desejo do teu coração. Deus conhece o que te motiva. Deus conhece por que você age, por que você faz cada uma das coisas, sabe? E você precisa limpar cada dia mais. E limpar, inclusive, a soberba. Porque se você achar que você está 100% limpo, você já caiu. E Paulo fala sobre isso. Eu aprendi que eu não tenho limite do que eu preciso limpar na minha vida. E é por isso que eu uso o exemplo das camadas da cebola. Porque Deus vai lá e arranca uma camada daquela cebola que era feia, suja, tal. E aí, na hora que eu ia lá e pensava, agora eu tô top. Aí Deus arrancava outra camada. Mostrava, não tá nada, olha só isso aqui. Aí arrancava outra camada. Aí na hora que eu pensava, nossa, cara, como eu sou correto, tal, não sei o quê. Aí Deus ia lá e arrancava outra camada. E eu descobri que eu sou uma cebola com camadas infinitas, porque parece que toda hora ele arranca uma camada, sabe? Mas eu parei de achar que eu não tenho mais camada para ser arrancada. Porque às vezes a camada que precisa ser arrancada em você é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E às vezes a gente cai e não sabe por quê. Mas que os humildes serão exaltados. Então, até isso a gente precisa ser trabalhado. Agora, quem é que nasce humilde, gente? É o Espírito Santo que faz a gente humilde. Porque a gente é muito bom. Né? Nossa, como a gente é. Né? A gente é muito bom nas coisas que a gente faz, como a gente é bom, a gente é bonito, a gente é inteligente, a gente é esperto, a gente é gente boa. Como é que fulano é amigo nosso, a gente é gente boa, a gente é legal pra caramba, tal, não sei o quê. A gente só não é humilde. Né? E a gente precisa ser trabalhado, mas o Espírito Santo trabalha isso dentro de nós. Você não trabalha isso sozinho. As pessoas falam, nossa, Bruno, você é tão calmo. Tal. Aí eu estava hoje no carro falando com a minha mãe, a gente estava falando sobre a nossa infância e tal. E eu falei assim, mãe, você tem 2 filhos bons. Olha só. Você tem 2 filhos bons. Eu e meu irmão, a gente não dava trabalho. A gente só brigava muito, né? Todo dia. Todo dia, cara. Eu brigava com meu irmão todo dia. E as pessoas falam, nossa, como você é calmo. Como você é calmo, você é muito calmo, tal. E eu vou te dizer que eu acho que eu vou lembrar o resto da minha vida qual foi a última vez que eu briguei com meu irmão. Porque eu tenho 4 anos a mais do que ele, e a gente começou a discutir, e eu dei um murro nele. E a boca dele sangrou. E eu pensei, e olha qual foi o meu pensamento. Eu já tenho 18 anos. Se ele quiser dar queixa de mim, eu tô lascado. Porque eu tinha 18 e ele tinha 14. Eu demorei um tempo para pensar como eu fui covarde, como eu fui errado, como eu devia entender que ele só queria minha atenção, que ele me provocava a vida inteira, porque eu não dava atenção para ele, porque eu não queria estar perto dele, por causa de um monte de outras coisas e tal. Então, olha como a gente é. Mas e aí quando as pessoas falam assim, nossa, Bruno, você é muito calmo, porque eu escuto muito isso, você é muito calmo. E nessa hora eu penso assim, cara, Deus é bom demais. Como o Espírito Santo muda a gente. Como ele vai transformando cada um de nós. Mas ele só transforma quem se deixa. Porque o espaço que ele vai ocupar dentro de você, hoje está ocupado por outras coisas. E você precisa se limpar dessas coisas. Você precisa se limpar de inveja, de ciúme, de ira, sabe? Você precisa se livrar de... Sabe, você olha para o outro e você pensa, nossa, por que o outro tem isso e eu não tenho? É inveja. É inveja. Você nunca olha para o que está morando na rua e pensa assim, nossa, como eu vivo melhor do que ele.
Você pensa é o outro que tem uma coisa que você não tem, sabe? Mas você vai se livrando. Quanto mais você limpa, mais o Espírito Santo age. E quanto mais você fala com ele, escuta ele, mais ele desenvolve o seu ser espiritual. Mais ele desenvolve o seu paladar, o seu olfato, a sua audição, a sua visão, o seu pensamento espiritual. Mas ele te faz ser inteligente. Acho que eu comentei aqui na semana passada, né? Que tem uma pesquisa que os caras descobriram que quando você ora, o seu lobo frontal recebe 7 mililitros de sangue a mais, né? Ou seja, ele irriga, né, de sangue. Aí os caras pensaram, será que se for orar todo dia vai aumentar a quantidade de sangue? E aí descobriram que não aumenta. Mas a massa cinzenta do cérebro aumenta. Ou seja, o cara fica mais inteligente. E é a parte em que você precisa tomar decisões. Então, quando você quiser tomar uma decisão, pedir ajuda de Deus, você está indo no caminho certo. Porque você está aumentando o seu cérebro que sabe tomar decisão depois que está cheio de Deus. Né? Mas Deus é tão incrível que o seu cérebro vai aumentar, e é Ele que vai te dizer o que você tem que fazer. Não é o seu cérebro. Né? Mas o fato é, Ele te desenvolve espiritualmente. Você pode ser cheio não só dos frutos do Espírito, mas também dos dons do Espírito. Dos dons do Espírito. Hoje eu emprestei um livro para a pastora Lenita ali, porque ela começou a ler o dela, começou a anotar, e o dela escafedeu-se. Aliás, se foi você, a gente te perdoa se você devolver. Porque eu acho que alguém queria ler o livro comentado, né? Que é o livro todo sublinhado e tal. Mas eu comecei a ler o livro, e o livro chama Os Segredos de Deus. E aí é um livro que fala sobre os dons do Espírito, né? Não os frutos, mas os dons, né? O que é dom do Espírito? É um dom de profecia, é palavra de conhecimento, né? É quando o Espírito, dom de cura, de maravilhas, né? Aquelas coisas que quando você é usado, porque o fruto é para você, né? O fruto é você ser mais manso, você não ter ciúme, você não sei o que e tal. Ele age dentro de você. E o dom é de você para fora, né? E aí eu comecei a ler o livro. E é engraçado porque eu tenho uma característica na minha vida, assim, eu tenho muitos livros que mudaram a minha vida e eu não li ele todo. Muitos. Esse é um deles. Porque eu estava lendo o livro e o cara começou a contar como foi que ele começou a ter dom do Espírito. Que era o dom de palavra de conhecimento, que é Deus te mostrar alguma coisa sobre a vida do outro, né? Sabe quando você fala, Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa que está triste, que está com não sei o quê, está acontecendo tal coisa, assim, assado, né? E aí ele começou a mostrar isso. E sabe qual era o grande segredo que o cara falava no livro? É que ele começou a exercitar isso. Que ele começou a deixar o Espírito falar e ele começou a dizer. E ele ficava treinando. E ele ficava assim, ó, agora eu estou aqui e tal, Deus vai me mostrar tal coisa de fulano, não sei o quê. E aí uns dava certo, outros não davam certo. Ele começou a identificar quando era tal, e aprendeu e entendeu quando era o Espírito falando com ele, e começou a ter um dom muito claro de conhecimento sobre a vida das pessoas. Eu juro para você que eu só li esse livro até esse lugar aí. Porque depois eu pensei, então é assim? Então eu só preciso deixar o Espírito Santo me mostrar as coisas e mostrar como é que é? Então tá tudo bem. Então eu falei, pai, não vou nem ler o resto. O senhor que me mostra como é que eu tenho que fazer, o senhor vai me dizer e tal, não sei o quê. E no outro dia, eu vim para a igreja pregar, e aí eu falei assim, pai, é hoje. Tô aqui, tamo junto. Falei, é hoje que o senhor vai me usar aqui. E eu lá, orando lá embaixo, me pelando, pensando, vou chegar lá e como é que vai ser e tal, não sei o quê, e o senhor vai me mostrar, o senhor vai me mostrar. E eu orei, já agradeci, e já pedi, e orei de novo, e fiquei nervoso e tal, não sei o quê. Aí a pastora estava aqui louvando, e eu estava ali no canto orando, e eu não sei se vocês já viram, né, que eu fico orando um tempão, fico ali falando em línguas e tal, não sei o quê, e orando e tal. E eu falei, mostra mesmo, mostra mesmo, mostra mesmo. Começou a vir um monte de coisa, e eu falei, agora eu tenho que falar? Eu falei, e se não for? Foi a primeira vez. Eu falei, e se não for? Eu tenho que falar mesmo? Aí eu senti o sussurro, né? Falando assim, se não fosse para falar, por que eu te mostrei? Né? Aí eu falei, então tá bom. Tá. Aí eu cheguei aqui e comecei a falar, Deus me mostrou isso, isso, isso aqui, Deus me mostrou não sei o quê, Deus me mostrou, eu quero te dizer que tal coisa assim assado, papapá, papapá. Aí eu pensei, falei, pai. Aí eu saí, aí uma pessoa me procurou, falou assim, eu não acredito que Deus te mostrou isso tudo. Porque eu venho conversando com ele há semanas. E Deus tinha me mostrado. Eu falei, olha, tem uma pessoa pedindo a Deus, assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E a pessoa foi e me procurou. Aí eu pensei, acertei uma. Porque a gente acertei uma. Aí eu cheguei lá embaixo para orar com a pastora Mônica.
Aí outra pessoa me procurou, que eu acho que era Deus me mostrando, ó, tá tudo bem, né? Deixa eu te usar e tal. Nunca mais li o resto do livro. E aí toda vez que eu ia orar com a pastora Mônica, parece que eu destravei uma chave, sabe? Abriu as comportas. Aí eu destravei uma chave. Aí a pastora ia orar por mim, e aí Deus falava assim, tô te dando dom de conhecimento. Aí ia orar na outra semana, estou te dando dom de maravilhas, estou te dando dom de cura, dom de não sei o quê. Aí eu pensei, daqui a pouco Deus vai me dar um dom que eu nem sei que existe. Tal. Eu só dou um monte de dom e eu só agradecendo, agradecendo, agradecendo. E olha que interessante, né? E aí Deus começou a fazer uma coisa muito legal comigo, assim, que é, eu oro pela Mônica antes da Mônica orar pelas pessoas. E todo mundo sabe que ela é muito usada, tal, né? Que Deus mostra um monte de coisa com ela, tal. E Deus começou a me usar para poder falar com ela. E um monte de coisas, e várias coisas e tal, não sei o que, coisas que só nós dois sabemos, né? Nós dois e a Tati, porque a Tati está lá na hora que a gente ora, tal. E aí a Mônica começou a dizer assim, Pastor Bruno é meu profeta particular. Eu ia lá orar com ela e falava, Pastor Bruno é meu profeta particular. Aí um dia eu falei assim para o Senhor, tá bom, pai, o Senhor me usa para falar com a Mônica, mas eu sou profeta particular de ninguém, o Senhor tem que me usar para falar com os outros. Tem que usar para falar com os outros. Tem que usar para falar com as outras pessoas. Aí a Tati ficava assim em casa. Impressionante, Deus te usa um monte para falar com a Mônica, nunca falou comigo. Deus te usa um monte para falar um monte de coisa para a Mônica, nunca falou nada para mim. Tá, não sei o quê. Aí... Mas não é assim, eu estou brincando, eu estou ironizando o jeito da Tati falar, coitada. Depois ela briga comigo em casa. Com razão. Mas o fato foi que Deus começou a me usar para falar com ela, e com o outro, e com o outro, e com o outro. E aí, um dia eu estava me achando top, assim, né? Falei, cara, Deus está me usando com uma maravilha. Meu Deus, que beleza, tal, não sei o quê. Aí, nesse dia, sabe quando você já leu a Bíblia milhares de vezes, mas tem umas coisas que você às vezes esqueceu? Aí, nesse dia, eu li quando Deus usou a jumenta para falar com o cara. Sabe? Que aí eu pensei, entendi, pai. Eu achei que as minhas camadas tinham acabado e o senhor está arrancando a minha camada da soberba. Porque se o senhor quisesse, usava uma jumenta para falar com a Mônica, para falar com a Tati, para falar com todo mundo, não precisava ser eu. É que o senhor é tão bom comigo que deixou ser eu. Né? Mas sabe o que acontece? Eu só ia escutar isso se ele estivesse falando comigo. Se a gente estivesse deixando ser usado. Porque às vezes você pensa assim, nossa, eu queria tanto ser usado, eu queria tanto ter uma intimidade maior com Deus, tal, não sei o quê. Eu vou te contar uma coisa, Deus também queria. Que você fosse mais usado, que você tivesse mais intimidade com Ele, que você falasse mais com Ele, que Ele falasse mais com você, porque a palavra de Deus diz que Ele tem para todos. Só que às vezes a gente não recebe. Que é como se seu pai quisesse te dar uma bicicleta, mas você continua engatinhando. E ele tem uma bicicleta linda para você, mas você continua engatinhando. Nunca tentou nem andar. Pelo contrário, está lambendo a sujeira do chão. Porque você está engatinhando e está ali, e você pensa, essa sujeira é tão boa, eu vou sair daqui nunca. Sabe? Então, se limpa e deixa o Espírito Santo agir. Porque, olha, Jesus falou duas coisas que são tão importantes. Primeiro, ele falou assim, é importante que eu vá para você receber o Espírito Santo. E depois ele ainda falou assim, em meu nome, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. E eu me pergunto, o que é maior do que curar, ressuscitar, fazer tanta coisa que Jesus fez? Eu não sei, porque eu ainda não tive essa intrepidez. Eu ainda não tive essa coragem de andar na rua e a pessoa ser curada com a minha sombra, né? Igual era com os discípulos, né? Ué, você tem que ter coragem para fazer um negócio desse. Você tem que ter uma ousadia, um negócio, cara, que eu nunca vi acontecer com ninguém. E aí a Tati estava lendo um livro, e era um livro sobre cura. E aí no livro o cara fez um diário no final do livro, o livro é de 1950, e o cara fez um diário no final do livro de todas as pessoas que ele ia curando. E aí ele escrevia assim, culto em El Salvador, 5.000 pessoas, 200 voltaram a enxergar, 100 voltaram a andar, 50 não sei o que lá. E eu pensei, eu não tenho coragem de chegar em um e falar assim, Deus te cure, levanta em nome de Jesus. Tal. É impressionante, assim, a gente precisa ser tratado cada vez mais e Deus quer falar com cada um de nós cada vez mais. Mas no mínimo, do mínimo, Ele quer que você escute o sussurro mais do que você escuta o grito. Que é pelo menos para você andar no caminho que Ele quer. Pelo menos para você tirar aquela angústia que está no teu coração. Porque a angústia que está no seu coração não foi Deus que colocou.
Não existe angústia no coração do homem que tenha sido colocado por Deus. Não foi Deus que colocou. Aquela angústia que você pensa o dia inteiro, eu não sei o que vai ser do meu filho, eu não sei o que vai ser do meu marido, eu não sei o que vai ser do meu trabalho. Não foi Deus que colocou. Não é tua. Não toma posse disso para você. Escuta o sussurro de Deus dizendo que Ele cuida. E que se você escuta o Espírito Santo, Ele cuida. Ele cuida. Eu achei incrível que ontem, antes de dormir, a Tati falou assim na nossa oração. A gente ora junto antes de dormir e ela falou assim: Senhor, responde o sinal que eu te pedi. E hoje de manhã Deus respondeu. Eu falei: sério? Você pediu ontem à noite? E Deus respondeu hoje de manhã. Ela falou: foi. Deus respondeu hoje de manhã. Sabe? É porque você dá espaço para Deus agir. Espaço para Deus falar. Né? Eu vou encerrar hoje fazendo uma oração para que Deus possa alimentar você espiritualmente. Para que você possa entender que você é um ser espiritual que habita um corpo. Não que você não é um ser físico que tem um espírito. Você é um ser espiritual que habita um corpo. E você precisa desenvolver o seu espírito. E você precisa viver a paz que excede o entendimento. E você precisa viver o amor. Você precisa viver a tranquilidade, a paciência, a mansidão. É isso que você precisa viver. Você precisa ter intimidade todos os dias com Deus. Levanta que eu vou orar por você. E põe a mão no teu coração. Pai querido, eu estou agora diante de Ti, Senhor. E em Teu nome, eu proclamo que todas essas pessoas terão seu coração limpo de tudo aquilo que não é Teu. Senhor, limpa o templo de cada um. Retira tudo que não foi colocado por Ti. Tira toda angústia, toda incerteza, toda incredulidade. Senhor, haja agora. Haja na mente de cada um deles também. Que o Senhor cuide da mente deles. Que a mente deles seja cativa a Cristo. Cheia de Ti. Espírito Santo, age sobre cada um de nós. Nos ajuda a limpar tudo aquilo que desagrada ao Pai. Nos ajuda a mudar no nosso ser e no nosso viver. Tudo o que precisa ser mudado e transformado. Traz a sua paz, a sua mansidão, a sua tranquilidade, derrama do seu fruto, dos seus dons, que nós possamos viver experiências contigo. Eu derramo sobre cada um agora, aquelas pessoas que querem viver experiências sobrenaturais. E eu destravo na vida de cada um agora. Senhor, que o Senhor tenha os seus dons espirituais conforme o teu desejo na vida de cada pessoa. Usa, Senhor, que essa igreja seja uma igreja cheia do seu Espírito, cheia de cura, cheia de revelação, de profecia, de bênçãos, de maravilhas, de conhecimento. Traz do teu Espírito. Em nome de Jesus eu derramo do Espírito de Deus sobre cada um. E eu limpo tudo aquilo que não é de Deus. Em nome de Jesus. Amém.